Aleluia. Vamos ler então 6, 10 ao 18. Diz assim a palavra. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E, portanto, estai firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Oh, Senhor, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, apresentamos a Ti a nossa vida, apresentamos a Ti a Tua palavra, apresentamos a vida de cada irmão que aqui está, que o Senhor possa falar conosco, papai, no profundo, falar conosco no particular, na intimidade, para que sejamos acrescidos na fé e fortalecidos no Espírito, papai. E tudo, Senhor, seja para glorificar o Teu santo nome. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Eu fico muito feliz porque já faz tempo que nós estamos aqui com este culto no lar. Faz tempo. Eu não lembro, João Paulo, quando nós começamos, eu não lembro. E, e já faz tempo que nós estamos no online também, né? Já faz tempo, já vai para quase 2 anos, né? Nós começamos Não, eu acho que mais, viu, Elias? 1 ano e meio de online, né? De online é 1 ano e meio, já quase dois, né? Quase 2. Agora, antes da pandemia, já tinha, que, 1 ano antes da pandemia, eu acho, É, que a gente já se você. reunia. É, eu acho Vai que para uns sim. 3 anos já. 3 anos, né? Então É, eu fico muito feliz, irmão, porque esse tempo decorrido, para minha vida é vitória. Para minha vida é vitória. Eu fico mais feliz ainda porque eu vejo aqui as pessoas que desde o início estão conosco. É lógico que essa assiduidade cada um sabe, né, a respeito da própria agenda, né? Mas eu fico muito feliz que eu observei que no grupo que nós começamos e o grupo que nós estamos hoje, estão todos por aí, todos bem, todos vivos, todos honrando, glorificando o nome do Senhor. Isso me traz, assim, uma felicidade, eu fico muito. Por quê? Porque diante deste cenário, desta pandemia, diante deste cenário de dificuldade que o mundo insiste e persiste, né, em trazer contra o ser humano, né, diante disso tudo, a gente percebe que a igreja do Senhor tem se mantido vitoriosa. E nós somos igreja de Deus, nós somos igreja. Nós fomos afetados por esta doença, mas estamos aqui honrando, glorificando o nome do Senhor e demos, inclusive, testemunho do cuidado que Deus teve conosco para que pudéssemos enfrentar a situação, né? Independentemente do cenário também de pandemia, o mundo como um todo, a gente está observando que está enfrentando muitas dificuldades. O cenário de dificuldade que o mundo secular tem colocado contra a humanidade, na verdade, contra a humanidade como um todo, tem, infelizmente, tem muita gente que tem sucumbido diante das dificuldades. Nós estamos hoje vivendo um quadro que nós esperávamos já, tanto é que nos preparamos para isso, mas nós esperávamos um quadro em que muitas pessoas estivessem sofrendo de doenças na alma.
doenças nas emoções. A gente tem deparado com muita gente, inclusive dentro da igreja do Senhor, pessoas com problema de depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas amarguradas, pessoas entristecidas. Nós estamos vendo muitos irmãos fracos na fé. Nós estamos percebendo que tem muito crente que esfriou de tal maneira que, desde quando iniciou a pandemia, não retornou para a comunhão, para a congregação, para a reunião dos santos. Por quê? Porque foram enfraquecidos. E existe uma fraqueza, inclusive na própria mente das pessoas, em que elas não estão percebendo que estão fracas. Continuam ainda com aquela desculpa de que não pode sair na rua por questão desta pandemia. Então, irmãos, no mundo jaz o maligno, e o maligno não desiste, ele persiste, ele insiste em trazer um cenário de dificuldades, envolvendo todas as questões que cercam a humanidade, questões religiosas. Está tendo muito atrito religioso por aí, muita liderança batendo boca. Nós estamos percebendo agora pessoas da mesma doutrina se desentendendo, pessoas da mesma doutrina com pensamentos contrários, sendo divididos. Olha só isso. Nós estamos vendo muitas questões sociais. Nós estamos vendo pessoas que enriqueceram muito nesse período de pandemia, mas pessoas que estão na extrema pobreza. Hoje eu tive que ir lá em São Paulo, no centro, resolver um assunto. Irmão, sem mentira nenhuma, toda praça que eu passava, todo canteiro de avenidas que eu passei, tem morador de rua, tem desabrigados, pessoas construindo cabanas. Sabe essas cobertas que a gente, por muito bom tempo, a gente andou distribuindo aí para as pessoas? Eles pegam aquelas cobertas e faz cabana, e aumentou o número de pessoas em situação de rua, aumentou uma coisa assim louca. Fazia tempo que eu não ia em São Paulo, eu fui hoje, eu fiquei assim, reparando a situação. Irmãos, o negócio está caótico. As questões sociais, religiosas, questões familiares, irmãos, questões familiares. Tem tanta confusão com respeito à questão familiar que assim, o mundo está tentando destruir o projeto original de Deus a respeito do entendimento do que é família. Nós falamos aqui esses dias, tem muitos equívocos tentando dizer para nós o que é família, quando nós, de fato, podemos observar que a verdadeira família é aquela que está pautada nos princípios bíblicos, naquilo que Deus criou, naquilo que Deus projetou para que a humanidade pudesse seguir à frente. Tem o cenário do mundo secular tem trazido muita discussão a respeito de prosperidades. As pessoas estão loucas buscando tesouro realmente que enferrujam, que corroem, que acabam. As pessoas realmente estão esquecendo de dar um valor que é devido a um ser humano. Tem gente valorizando mais animal do que gente. Há uma inversão de valores, há uma destruição de conceitos morais, sabe? Há um conflito muito grande a respeito de culturas, a respeito de etnias, de raças, sabe? Nós estamos vivendo um tempo em que me parece que o certo está ficando careta, o certo está ficando errado. Nós estamos deparando com essa situação e nós, como igreja, precisamos estar atentos a tudo isso, porque não foi fora de tempo, foi em tempo que Paulo escreve essa carta aos irmãos da igreja em Éfeso, aquela comunidade, porque me parece que eles também estavam passando por dificuldades semelhantes às quais nós vivemos hoje.
Então, essa carta é atual para as nossas vidas, irmão, diante do dia mau, diante da tribulação, diante da dificuldade. Olha só o que ele vai falar no versículo 11 deste capítulo 6, que esse revestimento, ele tem um objetivo muito claro. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Tem um objetivo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que o versículo 13 vai falar, para que possa resistir no dia mau. Para que, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, Paulo, ele observa o cenário que cerca a igreja em Éfeso. E ele vai dar esse conselho de revestimento da armadura de Deus, e ele fala qual é o objetivo. Então, eu queria, em nome de Jesus, trazer esta noite para a minha vida e para a sua vida esta orientação, este aconselhamento. Isso aqui é mais um aconselhamento do que uma pregação. Irmãos, nós somos igreja do Senhor. Nós somos sal na terra, nós somos luz no mundo. Pessoas vão nos procurar para obter de nós, que somos instrumento do amor de Deus, a verdadeira orientação para que possam permanecer firmes diante desses dias que são maus. Então, em nome de Jesus, irmão, abra seu coração, abra sua mente, recebe este conselho, grave este conselho, medita nessa palavra, porque Deus vai trazer pessoas na sua porta, na sua casa, para que você possa dar o verdadeiro conselho. Irmão, nós somos igreja, não é à toa. Toninho, em nome de Jesus. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada irmão aqui. Não é para a gente apenas usufruir da salvação que Jesus Cristo nos deu. É para que a gente possa ser instrumento de salvação na vida de outras pessoas. É por isso que eu insisto sempre com os irmãos, traga alguém, traga alguém, traga alguém, porque nós estamos perdendo vidas dentro da igreja, irmão. Dirá fora da igreja. Está difícil, eu falo para os irmãos desde sempre, eu falo aqui, a gente convida 30, 40 pessoas para participar desta reunião, de receber uma palavra. As pessoas, eu não sei, as pessoas não vêm. Mas, irmão, você quer quantidade, irmão, não, em nome de Jesus. Eu quero quantidade no céu, quero aumentar a igreja do Senhor na terra. Esta é a minha referência de quantidade, que pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e serem libertas e serem salvas. Porque nós temos um objetivo final, que é ir para o céu. Agora, nós precisamos ter em nós este revestimento, este poder de Deus, para que a gente possa contribuir com a obra do Senhor. Então, a minha leitura, a minha reflexão é diante de toda esta dificuldade que o inimigo coloca diante das pessoas, da humanidade como um todo, toda esta contrariedade, toda esta diversificação de ideias, de pensamentos, de filosofias, tudo isso, irmão, tudo isso dificulta a vida das pessoas. As pessoas estão sem saber o que é a verdade. As pessoas estão dispersas em vários caminhos e nós conhecemos o caminho. Então, a minha reflexão é em cima disso, que a gente tenha como propósito de aprender a nos preparar para podermos resistir a este mundo tenebroso. Porque o objetivo do mundo, que tem como príncipe o inimigo, é matar, roubar e destruir. Ele trabalha nisso. Então, nós temos que estar preparados, nós precisamos estar sempre prontos a resistir para permanecer firmes e em pé diante de toda essa questão. Agora, como é que eu faço isso, irmão? Há um ditado no mundo que diz que a melhor defesa é o ataque. Quem já ouviu isso?
Isso é um ditado no mundo. Para nós, a melhor defesa é a preparação. Nós temos que estar preparados. O ditado bíblico para nós é que a melhor defesa é a nossa preparação. É por isso que Paulo vai escrever para os irmãos: se preparem para que possam resistir, para que possam permanecer firmes. Então, para nós, a melhor defesa contra as artimanhas, as investidas do inimigo, é a nossa preparação, é o revestimento da armadura de Deus para nossas vidas. Como é que eu vou fazer isso, irmão? A Bíblia me diz como que eu devo fazer. Nós acabamos de ler aqui, temos que nos preparar. E a preparação, ela vai dar aqui detalhes nesse versículo que nós lemos. A primeira coisa que Paulo vai dizer no versículo 10 é: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso olhar para mim mesmo e entender que eu sou fraco. A força que eu preciso é do poder de Deus na minha vida, porque sem Deus, irmão, eu sou ineficiente. Sem Deus, eu sou limitado. Sem Deus, eu não consigo. Eu preciso entender isso para a minha vida, porque quando eu entendo que em mim mesmo não sou capaz, eu vou buscar quem me capacita. E quem nos capacita é Deus. Então, a primeira coisa é me esvaziar de mim mesmo. Esvaziar de mim mesmo é das minhas próprias conclusões, dos meus achismos, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, das minhas interpretações particulares, da minha teologia que me agrada. Eu preciso entender, me esvaziar do meu ego, da minha soberba. Eu preciso esvaziar de mim mesmo e construir, me encher de Deus. Eu preciso buscar no Senhor esta plenitude, este enchimento, este conhecimento. Fortaleçam-se no Senhor. Deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta de nós, nos presidir. Deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida segundo os princípios cristãos que estão todos na Bíblia Sagrada. Eu preciso ler a Bíblia. Como é que eu vou me encher de Deus se eu não leio a Bíblia? Nós precisamos ensinar as pessoas, irmão. Você precisa tirar suas dúvidas aqui na palavra do Senhor, porque aqui tem solução para todo o assunto. Aleluia. Fortaleçam-se no Senhor, o versículo 10 vai dizer isso. Então, o primeiro ato para a minha preparação, para resistir a este tempo, a este mundo, às vaidades, a estas questões que são atrativas para o ser humano, a primeira providência é eu me encher de Deus. Então, quando nós convidamos os irmãos para participar aqui conosco, nós temos que insistir, persistir, porque nós sabemos que a pessoa só vai se encher de fé quando ela ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente frequenta reuniões, por isso que a gente louva, por isso que a gente ora, por isso que a gente interage os assuntos bíblicos, porque nós precisamos obter o conhecimento da palavra de Deus, porque é só assim que nós somos cheios. À medida que nós nos esvaziamos, seremos cheios pelo poder da palavra de Deus. Deixar o Espírito Santo me encher, me fortalecer. E não só isso, a prática da palavra é essencial para quem busca o ensinamento. Eu tenho aqui um método de devocional em que, além da leitura, você aplica a palavra. Então, a aplicação da palavra é você colocar em prática aquela palavra que você aprendeu, a começar em você mesmo. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, para que a palavra de Deus possa ser aplicada na vida das pessoas através do meu testemunho. É um convite. A preparação para
da armadura de Deus, o revestimento da armadura de Deus, para nós nada mais é do que uma maneira de cuidar de nós e anunciar o evangelho para as outras pessoas. Porque se eu não estiver preparado, se eu não estiver revestido, como que eu vou defender a minha vida ou a vida das pessoas que nos pedirem ajuda, que Deus trouxer para nossas vidas? Então, irmão, o versículo 10 diz para mim a primeira providência para o revestimento, para enfrentar este tempo, é fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu fortaleço no Senhor? Lendo a palavra, comunhão com a igreja, na força do seu poder, a força do poder de Deus nesses tempos é o próprio Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo conduzir a minha vida. Isso é fortalecimento. A segunda coisa que nós vamos ver aqui, Paulo falando para os irmãos, é no versículo 11, ele diz: revestivos de toda a armadura. Aí a armadura de Deus, nós temos aqui o capacete, nós temos a couraça, o cinto, o escudo, a espada e as sandálias. E ele próprio vai dando aqui um entendimento a respeito desses equipamentos. Né? Imagina uma pessoa que está em guerra e que não está com armadura. Ela vai se machucar no confronto. Porque, irmão, não se engane, nós estamos em confronto com o mundo. Nós estamos remando contra a maré. Nós estamos numa batalha espiritual. Paulo fala isso aqui, que a nossa batalha é no mundo espiritual, não é contra a carne. É no mundo espiritual. E esta batalha no mundo espiritual, ela traz resultados para a vida material. Muitas vezes se materializam resultados desta batalha no mundo espiritual. Para a honra e glória do Senhor, quando o justo ora, ele obtém o efeito da sua oração. Mas quando é uma pessoa que não conhece a Deus, que é molestado ou atingido por uma seta espiritual maligna, ele sofre consequências graves. E aí vai correr atrás do prejuízo. Muitas vezes já no leito de morte, consequência de um ataque do inimigo. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. O inimigo não para, não descansa. Ele não dorme, ele é espírito. E ele opera na dimensão do mundo espiritual. Nós precisamos entender estas coisas para a gente, para que nós possamos estar envolvidos nesta batalha no mundo espiritual, precisamos estar revestidos. Aí Paulo vai falar, revestivos, pois, toda a armadura. Ele diz, estai firme, tem cingido os vossos lombos com a verdade, irmãos, a verdade, o que é a verdade? Jesus Cristo fala, eu sou a verdade. A verdade é Jesus Cristo como pessoa, é Jesus Cristo como caráter. Esta é a verdade. Se a pessoa não buscar viver uma vida segundo o caráter de Jesus, ele está vivendo erroneamente, equivocado em suas atitudes, suas ações, porque o caráter de Cristo é o comportamento são. Uma vida saudável, sem pecado, é o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Então, a verdade é o caráter de Cristo, irmãos. Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade é Jesus Cristo, o caráter de Jesus tem que ser verdadeiro e como que eu aprendo a respeito do caráter de Jesus? Lendo a Escritura, a palavra de Deus me mostra como Jesus agiu diante das situações mais adversas que ele encontrou. Eu vou me espelhar em Jesus nessas questões, porque hoje em dia ainda acontece tempestade. Hoje em dia se levantam demônios. Hoje em dia se apresentam pessoas paralisadas, pessoas enfermas, descrença, ameaças de morte. Tudo isso se apresenta no mundo de hoje.
O caráter de Cristo nos ensina a vencer tudo isso. A verdade é Jesus. Então, nós precisamos entender que o que sustenta o homem nos dias atuais é uma pessoa que vive segundo o caráter de Jesus. A couraça da justiça. A couraça é aquela revestimento do tronco, né? Aquela armadura do tronco, aquela couraça. Nós temos que tomar posse desta condição, sabe? A justiça que teve efeito sobre as nossas vidas, o que foi que aconteceu? Nós fomos justificados. Então, esta couraça, esta cobertura, essa vestimenta que Deus providenciou para nós, nós precisamos tomar posse disso, irmão. Precisamos tomar posse. Porque foi Deus que preparou essa vestimenta que cobre a nossa vergonha, a nossa nudez, a couraça da justiça. É isso que nos faz andar de peito aberto neste tempo, neste mundo, diante dessas dificuldades. Foi Deus que providenciou a justiça para as nossas vidas, porque sem a justiça de Deus que aconteceu pela morte de Jesus Cristo, nós ainda estaríamos devendo. Foi feita justiça em nossas vidas, com a injustiça na vida de Jesus Cristo. Então precisamos tomar posse disso, irmãos. É um fato, é verídico. Jesus Cristo, de fato, nos libertou da condenação que havia sobre nós. E como é que eu vou enfrentar as acusações do inimigo, os apontamentos, as lembranças do passado ou qualquer coisa semelhante, se eu não tiver tomado posse de que verdadeiramente fui perdoado e estou vivendo um novo tempo, um tempo de arrependido, um tempo de arrependimento? Esta couraça que Deus providenciou é que me dá sustentação para eu continuar firme, seguindo o caminho de Jesus. Não há nenhuma acusação, não há nenhum apontamento que o inimigo possa levantar contra nossas vidas, uma vez que já nos arrependemos e fomos justificados e lavados pelo sangue do Cordeiro, calçados com a prontidão do Evangelho. Isto é humildade. Irmão, eu sei que eu vou para o céu, mas eu não posso menosprezar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu não posso abrir mão dessas pessoas. Eu não posso me achar melhor do que ninguém. Eu não posso fazer acepção de pessoas, de nações, de etnias. Eu não posso viver em competição, desafios, em desagravo com as pessoas. Não, eu não posso. Eu tenho que estar andando neste mundo com humildade. O Evangelho da Paz nos remete a isso, uma caminhada de humildade. Sabe? Jesus Cristo, ele nos ensina isso. A humildade de Deus que se fez homem. Isto é humildade. Ele desce do seu trono e vai à cruz para salvar eu, para salvar você. Eu preciso entender isso, eu preciso ser humilde. Tem muita gente precisando de um abraço, de um conselho. Tem muita gente precisando receber uma palavra de amor. Parece brincadeira, irmão, mas de vez em quando eu mando um zap aqui para alguém dizendo Jesus te ama e nós também. A pessoa fica muito feliz e é uma coisa tão simples que a gente pode falar, que a gente pode mandar uma mensagem. Faça isso. Porque é verdade, Jesus nos ama mesmo, é verdade. Uma palavra verdadeira, quando é lançada, ela produz o efeito para o qual foi lançada. Não tenha medo de dizer para ninguém que Jesus ama aquela pessoa. Não tenha medo, fale, porque é verdade, Jesus ama mesmo. O pior dos pecadores, assim como me amou, como me continua me amando. Às vezes eu falo, eu chamo a minha atenção, se é que às vezes eu desisto de alguém. Eu insisto, 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 a pessoa nunca. Aí eu desisto. Mas aí passa um tempo, eu não, peraí, eu vou atrás de novo. Aí eu vou lá, insisto, insisto. Sabe, irmão, nós não sabemos a quem Deus escolheu, mas o certo é que ele deu a vida por todos. Então eu preciso falar do amor de Deus para todos.
Lógico que eu não vou ser impertinente, coisa parecida, né? Mas eu preciso desta humildade, que é para poder me aproximar das pessoas e falar do amor de Deus. Eu preciso aqui do escudo da fé. O escudo da fé, a fé nós já falamos aqui N vezes, a fé está em Hebreus 11:1. O escudo da fé, irmão. Eu preciso ter convicção absoluta de que o céu existe. Eu preciso ter convicção absoluta de que eu vou para o céu. Eu preciso ter convicção absoluta de que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, ele preparou moradas para nós. Eu preciso ter esse escudo, porque esta fé, esta certeza, esta convicção é que me protege das mentiras do inimigo, é que me protege das acusações do inimigo, da seta, dos dardos, dessas questões mundanas, dessas distorções que o inimigo tem inventado contra o ser humano. Tem muita gente que fala por aí que não vale nada, que o ser humano não vale nada. Não, irmão, o ser humano tem muito valor. Sabe? Se a gente não valesse nada, Jesus Cristo não teria doado a sua vida em favor de nós. Então, nós valemos muito para Deus, temos muito valor. Não podemos abrir mão do valor que uma pessoa tem para Deus. Precisamos ter esse entendimento que as pessoas valem muito para Deus. Eu não tenho direito de abrir mão de ninguém. Eu preciso estar atento às pessoas. As pessoas estão carentes. As pessoas precisam, mesmo aqueles que não enxergam. Eles precisam de Deus. Eu preciso desenvolver nesse revestimento da armadura de Deus o capacete da salvação, o capacete aqui a proteger a nossa cabeça. O capacete da salvação, irmãos, é a tal da mente focada. Eu preciso estar focado no propósito da minha vida. Qual é o propósito da minha vida? É ir para o céu, não tem que ter outro propósito. Nesta caminhada da eternidade, durante esta vida no mundo secular, nós estaremos sujeitos à própria vida deste tempo, desta dimensão. Estamos sujeitos a desenvolver o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, as questões sociais e religiosas, mas com o caráter de Cristo nós vamos administrar tudo isso de forma que não nos cause embaraço, em que não sejamos atingidos, afligidos, ou percamos o foco, porque a minha mente tem que ter este foco mentalizado. Precisa estar aqui tatuado no meu cérebro essa questão de que existe um céu e eu estou indo para lá. Eu não posso esquecer isso, porque tem muita gente esquecendo que existe um céu, achando que a vida é só isso aqui. Sabe? É difícil a gente falar isso, mas tem crente que não vai para a igreja com medo de morrer, de pandemia. Irmão, já falei aqui, falo de novo. Vão para a igreja, passa álcool gel, vai de máscara, toma os cuidados, mantém uma distância, vamos lá. Vamos estar na reunião, na comunhão dos santos, porque é lá na igreja, na comunhão dos santos, que a brasa fica acesa. É lá que a gente ouve a palavra de vida eterna, palavra que nos dá fé, que alimenta a nossa fé. Precisamos estar envolvidos com a comunhão dos santos. E outra coisa que Paulo fala na armadura de Deus é a espada do Espírito. A espada, irmão, é a ferramenta da batalha. A espada é o instrumento de defesa, é o instrumento de ataque. Muitas vezes nós não vamos precisar nem usar, não é isso? Porque o inimigo vai chegar e vai olhar e vai ver que nós estamos preparados. O que ele vai fazer? Vai bater em retirada. Mas nós temos que estar
pronto, a palavra de Deus, elas têm que estar em nós, porque no momento certo e oportuno, nós vamos usar segundo a providência de Deus. Porque é Deus que prepara as pessoas para receber a palavra. É Deus que prepara, é Deus que nos conduz na ministração do evangelho. Eu não posso sair na rua laçando as pessoas e puxando. Não, eu tenho que orar a Deus para que Ele possa preparar o momento e a ocasião para que eu possa falar do amor dele. Eu não sou contra o evangelismo em rua e tal, porque eu acredito que Deus, no meio da multidão, há de alcançar alguma alma. Mas eu estou dizendo no sentido da imposição. Eu não posso obrigar ninguém a ouvir a palavra, mas eu posso orar a Deus e pedir para que Deus prepare o momento para aquela pessoa ouvir a palavra. Porque a minha batalha é no mundo espiritual. Ah, tem um irmão que eu já falei, ele não vem, eu vou atrás dele, ele se esconde, ele foge. Irmão, ora a Deus para ver se Deus vai preparar o momento certinho, inclusive que essa pessoa vai chegar para você e falar, me fala de Jesus. Ora a Deus que você vai ver, só aí você vai dar testemunho aqui do que vai acontecer. Então, o segundo tópico que Paulo fala para os irmãos em Efésios é que estejam revestidos com a armadura de Deus. Então, nós temos aqui, diante desta preparação para enfrentar os dias maus, para que possamos permanecer de pé, para que possamos resistir a uma preparação a ser feita em nossas vidas, é nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, é nos revestir com a armadura de Deus, tendo em mente que há esse objetivo. Não é à toa, irmão, que a gente se fortalece. Às vezes você lê a Bíblia um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e não usa para nada. Mas não é à toa, não. Tenha certeza que esse conhecimento Deus vai usar na hora que Ele quiser, no momento oportuno, Ele vai usar. Fique em paz, mas obtenha conhecimento, medita nas palavras do Senhor, busca entendimento a respeito da palavra, tenha conhecimento, tenha esboço preparado, tenha devocional preparado, tenha sermão preparado, tenha algo preparado, porque no momento certo, Deus vai usar a sua vida e a mensagem que Ele te deu. Agora, eu não posso estar despreparado. Eu não posso, eu tenho que estar sempre preparado. Por quê? Porque eu estou num contexto de batalha espiritual. É por isso que a gente tem que levar uma vida consagrada. Eu não posso tirar feriado da consagração. Não é isso? Eu não posso. Não, olha, irmão, irmão Toninho, eu vou tirar férias de 15 dias. Eu não vou nem orar. O que é isso, rapaz? Eu não tiro férias da consagração. Eu tenho que estar preparado de dia e de noite, em todo tempo, a qualquer tempo. Por quê? Porque nós estamos engajados no exército cujo general é Jesus Cristo. Nós estamos em batalha espiritual, porque nós nos tornamos amigos de Deus e inimigo do mundo. E a nossa batalha é no mundo espiritual. Muitas vezes a nossa vida consagrada, olha só, isso é interessante, pega essa aí, irmão. Muitas vezes a nossa batalha está sendo desenvolvida no momento que nem eu imagino que estou em batalha, mas a minha consagração naquele ambiente, naquele local, faz toda a diferença. Porque onde há luz, as trevas batem em retirada. Se eu estiver com a vida consagrada e adentrar num ambiente onde há trevas, a luz chegou. Existe ali uma batalha e eu nem percebi. Então, uma vida consagrada é uma vida revestida pela armadura do poder de Deus. Por que que eu tenho que ter esta vida consagrada? Por que que eu tenho que estar sempre preparado? Por quê? Porque nós temos um objetivo.
O propósito que Deus colocou para nossas vidas, para nós é um objetivo. Em primeiro lugar, é para que eu possa resistir ao dia mal. Então, o objetivo, em primeiro lugar, é cuidar de mim mesmo. É interessante isso. Primeira coisa é cuidar de mim mesmo e depois do outro, porque como é que eu vou cuidar do outro se eu não estiver cuidando de mim? Então, eu tenho que estar sempre preparado, sempre revestido para que possais resistir no dia mal. E, havendo resistido ao dia mal, permanecer inabaláveis, permanecer firmes. Então, nós temos um objetivo. Eu quero convidar vocês, irmão, em nome de Jesus, a estar em constante busca, revestimento, é leitura da palavra, é oração contínua. Nós precisamos orar. Olha o que diz no versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Sabe? A oração faz parte desta preparação. Uma pessoa em oração, ela não cai na cilada. Uma pessoa em oração, ela não vai dar lugar à carne, porque ela vai estar em espírito. Então, nós precisamos entender que o nosso comportamento neste mundo, diante de todo este cenário de dificuldades que se apresenta, nós temos que ser humildes, olhar para esse mundo e enxergar as dificuldades, estar em oração com a vida consagrada, porque nós sabemos que só assim que nós vamos dar testemunho de vitória. Só assim nós vamos resistir para que nós mesmos não venhamos a cair, mas agir em prol do reino de Deus. Eu quero concluir para os irmãos esta mensagem. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de resistir às tentações do mundo. Não tem outro jeito de permanecer firme diante de todas estas questões problemáticas que têm se levantado nesse cenário que nós falamos aqui no início. Tem muita filosofia, muitos pensamentos, muitas doutrinas, muitos conceitos, muitos preconceitos, muita regra de mundana. Tem uma loucura aí, tem um negócio doido acontecendo aí, ideologias loucas. Tem realmente um mundo tenebroso. E nós precisamos, irmãos, porque eu confesso para os irmãos que nós temos visto resultados do agir do inimigo dentro da casa de crentes. Nós estamos vendo aí filhos se perdendo. Nós estamos vendo por aí casamentos sendo destruídos. Nós estamos vendo aí relacionamentos se acabando. Por quê? Porque as pessoas estão dando muito ouvidos para essas questões seculares e o argumento é tão convincente que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas, para essa seta não nos atingir. Porque, irmãos, não é fácil. A pessoa ter como doutrina a Bíblia Sagrada. Não é fácil, não. Não é fácil. As provocações que nós temos, muitas vezes a gente quer fazer igual Pedro, pegar a espada, literalmente, e cortar a orelha de gente por aí. Mas nós temos que estar atento à palavra. A única coisa que pode mudar o comportamento da humanidade é a palavra de Deus. O mundo, como terra, está fadado à degradação, e o mundo está condenado. Mas a humanidade está aí para que a gente possa alcançá-los com a palavra de Deus.
para não deixá-los perecer junto com o mundo que está fadado ao fracasso. Amém? Eu quero convidar vocês, em nome de Jesus, a se fortalecer no Senhor e na força do poder. Porque não se engane, viu, varões, varoas, não se engane. O mundo está realmente tenebroso. Está realmente tenebroso. Não é, eu estou falando isso aqui, não é para ninguém ficar triste, não é para ninguém chorar, não. Eu estou falando isso aqui que é para você lembrar que nós estamos engajados no exército do Deus Altíssimo, cujo general de guerra é Jesus Cristo, e já venceu a batalha, doando a sua vida em prol da humanidade. Então, a nossa missão é nos resguardar para que a gente possa levar essa vitória para as outras pessoas. Então, eu quero convidar você, em nome de Jesus, para anunciar a vitória que está na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. O meu convite é para vitória, meu convite não é para derrota, meu convite é para vitória, é para resgatar almas do inferno em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Aleluia. Espero que Deus tenha falado com você, assim como tem falado comigo. Amém? Toda honra, toda glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?